a Raquel Sherazade e a intolerância dos ateus. Há alguns meses, o internauta Baronis enviou a mim um pedido. Desejava ele que eu fizesse um vídeo comentando uma manifestação endereçada aos ateus da jornalista do SBT, Raquel Sherazade. Até aquela época, não conhecia a jornalista. Não a conhecia, talvez, por não assistir aos programas do SBT. Nada contra o Silvio Santos. Pois bem, com o objetivo de atender ao pedido do Baronis, assisti ao vídeo da Raquel e, ato contínuo, fiz 4 vídeos sobre seu comentário. Em cada vídeo, abordei impropriedades íncitas na manifestação da jornalista. Trago agora, neste artigo, transformado em vídeo, o erro mais claro e forte cometido pela apresentadora do telejornal do SBT. É o erro sobre o vocábulo, entre aspas, intolerância. No vídeo, Sherazade diz em relação aos ateus, abre aspas, esquecem eles que a intolerância religiosa é inadmissível neste país que garante a liberdade de crença, fecha aspas. A jornalista Raquel Sherazade diz acima que no Brasil existe a liberdade de crença. Será que ela está com razão? É verdade que existe liberdade de crença no Brasil? Sim, é verdade. Raquel Sherazade diz aqui a pura verdade. De fato, a Constituição Federal do nosso país, em seu artigo 5º, inciso 6º, é clara quanto à liberdade religiosa. Abre aspas. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Fecha aspas. Portanto, existe liberdade de crença no Brasil e a jornalista Raquel Sherazade tem razão. Mas em que parte de seu discurso ela erra? Em que parte? Veja, caro leitor, ela diz aí que ateus brasileiros se esquecem de que há liberdade de crença no Brasil. Isto é, a jornalista dá a ateus uma aula de intolerância religiosa. E aqui reside seu grande erro. Ora, a Raquel Sherazade é cristã. Uma cristã levantar a bandeira em prol da liberdade de crença, da liberdade religiosa, constitui uma grande anedota, um profundo desconhecimento do próprio livro, entre aspas, sagrado do cristianismo, a Bíblia cristã. E mostra também uma profunda ignorância acerca da história do próprio cristianismo. A Bíblia cristã e a história do cristianismo estão atoladas num mundo de violência e de intolerância religiosa. A Bíblia cristã e a história do cristianismo não são exemplos de tolerância
religiosa. Ao contrário, eis, portanto, caro leitor, o grande erro de Raquel Sherazade. Só para ilustrar minha afirmação acima, trago o exemplo bíblico mais forte. Sempre recorro à Bíblia porque ela é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental e também porque o cristão fica sem saída. Pois bem, os cristãos pensam que, por exemplo, os 10 mandamentos foram feitos pelo Deus Javé. Tudo ilusão. Deuses são produzidos pelo homem e o Deus Javé é um Deus criado pelo povo hebreu que, aliás, adorava também outros deuses. E os 10 mandamentos, na verdade, não são 10 mandamentos, como já mostrei em inúmeros vídeos expostos no YouTube. Quando a jornalista Raquel Sherazade diz a ateus que no Brasil existe a liberdade de crença, ela se esquece da própria Bíblia. Ela ignora a própria Bíblia, a própria lei criada pelo Deus Javé. Raquel Sherazade tem um surto de amnésia, perdendo completamente a memória. Ora, a Bíblia é um conjunto de livros que levanta a bandeira da intolerância religiosa. Não existe liberdade de crença na Bíblia. Se não existe liberdade de crença na Bíblia, como pode um cristão defender essa liberdade de crença? Como se vê facilmente, caro leitor, o mundo da fé religiosa está imerso num profundo fanatismo. Veja, por exemplo, o que diz a Bíblia cristã em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Abre aspas. Não terás outros deuses diante de mim. Fecha aspas. Na tradição cristã, o versículo acima significa o primeiro mandamento dos 10 entregues a Moisés pelo Deus dos cristãos. Será que esse mandamento defende a liberdade de crença? Raquel Sherazade diz acima a ateus que no Brasil existe a liberdade de crença. Pois bem, será que essa liberdade de crença defendida pela jornalista cristã existe também na própria lei ditada pelo Deus que ela adora? A resposta é clara e cristalina. Claro que não. O primeiro dos 10 mandamentos é o mais terrível de todos. Nesse mandamento hebreu, aflora o que há de pior, de hediondo, em se tratando de intolerância religiosa. Porém, a jornalista Sherazade não vê essa verdade por causa de sua fé cristã. A intolerância religiosa máxima está aqui, no primeiro mandamento dos 10. No mundo hebreu, ninguém tinha a liberdade de crença, a liberdade religiosa. Quem adorasse a outro Deus ou deuses, e isso acontecia com frequência, era condenado à morte ao fio da espada ou por apedrejamento. E a jornalista Sherazade não consegue ver essa verdade que está em toda a Bíblia. É irônico e cômico um cristão defender a liberdade de crença quando tem a Bíblia cristã como livro, entre aspas, sagrado. Como já dizia um gozador brasileiro, é
o verdadeiro samba do crioulo doido. Porque no mundo hebreu ninguém tinha a liberdade de crença. Por quê? Ora, por causa do atraso em que as pessoas viviam. O mundo antigo era dominado pela violência, barbárie, intolerância, inexistência de direitos sociais, etc. Essas leis terríveis que estão na Bíblia nos fornecem o retrato horrível daquele tempo. São leis mal redigidas, injustas e más, porque foram elaboradas por um povo arcaico e não por uma, entre aspas, entidade espiritual. Nos relatos bíblicos, com esse primeiro mandamento, o Deus Javé decretou a intolerância religiosa. Ai daquele que viesse a adorar outros deuses. Os hebreus, apesar da ordem do Deus Javé, sempre adoraram outros deuses. E a própria Bíblia nos mostra esse quadro. Os deuses proliferam na Bíblia. E proliferam porque é o homem que cria deuses à sua imagem e semelhança. Aqui, o Deus Javé, que é o Deus adorado pela jornalista Raquel Sherazade, dita a Moisés, na lenda bíblica, o primeiro mandamento. Quem adorar a outro Deus deve morrer. Mais à frente, no mesmo livro, capítulo 32, o primeiro mandamento é colocado em prática. Moisés, cumprindo a ordem do Deus Javé, assume a liderança de uma autêntica carnificina. Ele e seus soldados matam ao fio da espada quase 3.000 judeus, porque estavam apenas adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Veja o que diz o versículo 28 do capítulo 32 de Êxodo. Abre aspas. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Fecha aspas. Isto é, quase 3.000 hebreus foram, na lenda bíblica, assassinados ao fio da espada apenas porque estavam adorando outro Deus. Eis o ápice da intolerância religiosa, da falta de liberdade de crença. Nada de liberdade de crença na própria Bíblia. E a cristã Raquel Sherazade louva a liberdade de crença no Brasil. Louva aquilo que é negado pela própria Bíblia cristã. Um abraço.